No episódio 1 dessa série nós falamos sobre a questão de ter árvore de Natal em casa e decorar a sua casa para o Natal, se isso convém ou não para nós cristãos. E hoje nós vamos falar sobre comemorar Natal. É pecado cristão comemorar Natal? Sendo que Natal é uma festa pagã? Como eu falei para vocês no episódio 1, aí entra outras reflexões que a gente precisa fazer antes de responder essa pergunta. Tanto comemorar o Natal quanto ter casa decorada, a gente precisa ter em mente se o fato de a gente fazer isso une ou separa a nossa família, abençoa ou traz confusão. Somos nós quem santificamos, que consagramos algo ao Senhor, como eu falei para vocês no episódio 1. Então tudo depende das intenções e das consequências que ela traz. Teve um ano que eu comecei a pesquisar sobre a origem do Natal e eu fui longe, nossa, eu fui muito a fundo, assim, sabe? Aí eu descobri muita coisa que, assim, eu fiquei horrorizada. E eu falei assim, não, Natal não é de Deus, não é só pagão, é algo, assim, totalmente contra a palavra do Senhor, eu não vou comemorar. E aí eu me reuni com a minha família contra a minha vontade, né? Porque eu não ia ficar sozinha em casa e todo mundo falando mal, porque a Maria não gosta da gente, nunca participa e tal. Eu me reuni com a minha família para não causar confusão, mas eu não desejei Feliz Natal para ninguém. E quando falavam Feliz Natal para mim, eu só falava Deus te abençoe. Eu não falava Feliz Natal de volta, porque eu entendia que não fazia sentido, não tinha a ver com a nossa fé cristã. Só que depois eu fui entendendo que era muito mais além disso, dessa questão da origem. Lucas 6,45 diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Quando eu comecei a pesquisar sobre o Natal e eu vi essas coisas ruins, meu coração foi se enchendo daquelas coisas ruins, negativas. Então eu comecei a me fechar e ver maldade em tudo. Mas quando eu comecei a perceber que ia além dessa questão da origem e que era muito mais, se tratava muito mais de algo cultural, algo que acabou pegando no meio cristão, só que a gente transformou, pode ter se originado de um jeito, com determinados significados, mas os cristãos pegaram e trouxeram um simbolismo de Jesus para isso. Assim como acontece na festa junina, que a gente pode fazer festa caipira, que é só uma festa com doces típicos e essas coisas, aniversário, Páscoa, muitas outras datas que elas têm uma origem pagã, mas nós transformamos em coisas que têm a ver com o nosso princípio e que não ferem a nossa fé. As pessoas podem comemorar de um jeito com uma intenção errada, mas nós não precisamos. Nós podemos trazer o significado certo para aquilo. Essas festas e datas especiais são momentos onde as famílias, geralmente, né, a maioria das famílias se unem. É para ser um momento de união. Claro que tem exceções, famílias que acabam tendo confusão, muita coisa ruim, errada, que remete ao pecado. E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu entendi que não era pecado, pelo menos na minha visão não. Porque para pensar, se hoje eu decido parar de comemorar o Natal, então vamos analisar o meu cenário, o que aconteceria? Primeiro que eu ia arrumar uma confusão com o Bruno, porque o Bruno, nesse caso, ele pensaria diferente de mim, então a gente teria aí um conflito, porque ele ia querer estar com a família dele, que faz amigo secreto e festinha e tal. Eu não ia querer, então ou eu ia ficar sozinha em casa, ou muito provavelmente ele teria que abrir mão e ficar comigo, ele e a Lana ficarem em casa comigo e não comemorar. E causaria problema do mesmo jeito, porque a família ia pensar coisas erradas sobre a gente, que a gente não quer estar reunido, ou que a gente é muito religioso. Enfim, ia causar muitos conflitos na nossa família. Então, isso é de Deus? Deus está nisso? Certamente não, porque o que vem de Deus traz paz, não confusão. Só que aí a gente entra numa outra questão. Se escandaliza o meu irmão, eu tenho que abrir mão? Porque na Bíblia tem um versículo que nós vamos ver que diz, né, que se aquilo escandaliza o teu irmão, que você não seja pedra de tropeço, que você abra mão da sua liberdade.
E aí nós vamos falar sobre isso, mas no episódio 3. Então fica aí, ativa o sininho para você não perder e comenta aqui o que você acha, se você concorda ou se você discorda, mas comenta aqui embaixo a sua opinião com todo respeito. Deus abençoe vocês e até o episódio 3.